Boa tarde, professora Judite e professor Arthur, em especial, também aos meus colegas Aline e Ricardo. Desejo sucesso nesse terceiro colóquio doutoral no CEFIC 2017 do Unilassalle. Contudo, eu não posso estar presente fisicamente devido a compromissos de trabalho. Eu ministro um curso dentro do programa de capacitação de professores e técnicos administrativos da URGS. Venho ministrando um curso às segundas à tarde, já há cerca de um mês. E nova turma será aberta agora no final de outubro e eu também estarei comprometido às segundas à tarde. Só que eu só me dei conta disso hoje, domingo, quando fazia uma revisão da apresentação do PowerPoint que iria utilizar, né, de forma presencial no terceiro colóquio aí junto ao CEFIC. Então eu peço desculpas e peço que acolham essa apresentação em forma de vídeo e que depois eu possa, junto à professora Judite e ao professor Arthur, ter o feedback dessa apresentação, porque reporto que é de extrema importância para qualificar esse projeto de pesquisa. Desde a inscrição ao terceiro colóquio doutoral, houve uma evolução e conversando com o meu orientador, o professor Moisés, ele recomendou que, então, apresente o que eu tenho de mais atual dentro desse estudo, que obviamente envolve o que foi apresentado na inscrição do CEFIC. Então a proposta da pesquisa hoje, nesse momento proposta, tem como título provisório Memórias do Trabalho de Empreendedores e Empreendedoras Afrodescendentes da Cadeia Criativa da Moda de Porto Alegre. O problema identificado nessa caminhada é que memórias emergem e se conectam a partir das histórias de vida e de vida de trabalho de empreendedores e empreendedoras afrodescendentes do campo da cadeia criativa da moda de Porto Alegre. Para isso, o objetivo geral delineado é conhecer as memórias de vida e de vida de trabalho que emergem de empreendedores e empreendedoras afrodescendentes de produtos étnicos correlatos à cultura afro, brasileira ou africana, pertencentes à cadeia criativa da moda. Outro objetivo específico é reconstruir as memórias de vida e de vida de trabalho dos... Então, para atingir esse objetivo geral, traçamos alguns objetivos específicos. Primeiro, apresentar e relacionar os conceitos de memória cultural, de trabalho e etnicidade afrodescendente dos ou do indivíduo ou grupos de empreendedores afrodescendentes de Porto Alegre. Já novamente aparece a questão do trabalho, então já deixando bem claro que temos a proposta de que a questão do trabalho também seja central dentro da pesquisa. Por quê? Por alguns motivos preliminares, quais sejam. Esses empreendedores, pelo que já identificamos, eles também são trabalhadores, não no sentido jurídico, né? De empregados, não, no sentido de fazer o seu produto. Eles mesmos elaboram o seu produto, então eles se dedicam horas, dedicam esforço físico, dedicam esforço de conhecimento, provavelmente de pesquisa, para a confecção desses produtos. E muitos desses empreendedores têm isso no seu sustento principal de vida. Além dos outros enlaces que estão presentes, já podemos antecipar, que é o engajamento cultural, valorização étnica, valorização da cultura envolvida tanto na sua origem étnica afrodescendente, como no produto correlato a essa questão cultural e étnica. Ainda há dúvidas, e isso é algo que temos que avaliar, sobre o caso de um indivíduo que eu já venho trabalhando, que é o caso da Maraia e as bonecas de pano, que segundo a professora Cleusa pode ser o objeto da pesquisa, né, único, esse caso, mas também a gente já sabe da possibilidade de encontrar grupos organizados de empreendedores afrodescendentes, assim como indivíduos que não participam de grupos de uma forma consistente, mas que estão empreendendo individualmente, participando de feiras, etc. Então há algo a ser ainda bem definido.
Outro objetivo específico é reconstruir as memórias de vida e de vida de trabalho dos empreendedores afrodescendentes participantes. Verificar, outro objetivo específico, verificar que memórias emergem dos participantes. Então, esse objetivo não é ver as lembranças dessas pessoas, da sua vida, é estabelecer que tipo de memórias realmente estão presentes, né, a partir da investigação, da aplicação da metodologia que veremos adiante. Então, já podemos entender que há a base da memória cultural, de transmissão, as questões étnicas, as questões de trabalho, o que essas pessoas faziam antes, por que começaram a empreender, sempre tiveram vontade de empreender. Enfim, isso tem a ver com a família, tem a ver com a cultura afro, de valorização, ou seja, que enlaces e memoriais, né, que costuras memoriais ocorrem por conta desse estudo. Outro objetivo específico é registrar as histórias de vida e de vida de trabalho sob o aporte técnico metodológico da ergologia. Então, estamos trazendo essa questão da ergologia, que é um tema que precisamos aprofundar, mas já podemos adiantar que a ergologia é uma metodologia de olhar para o trabalho através de uma visão multidisciplinar. Então, a ergologia, ela, ali por conta da metodologia, podemos explicar isso adequadamente, mas estamos trazendo isso como uma inovação e vamos nos esforçar para que isso possa estar presente no nosso trabalho. Outro objetivo específico é definir e discutir ergologia no contexto do estudo da memória como aporte técnico à metodologia de história oral, história de vida de trabalho. Outro objetivo específico é realizar entrevistas abertas gravadas em vídeo, registradas em fotos e som com os participantes. O objetivo dessa forma do uso dessa tecnologia hoje tão mais popular, que pode ser realizada com smartphones, com câmeras sem custo alto, enfim, é identificar na história de vida, nas falas, nos gestos corporais, nas expressões faciais, o que se pode interpretar além do texto transcrito de uma entrevista. Então, isso tem conexão com a questão da ergologia, né? Então, que envolve questões de psicologia, questões sociais das mais diversas. E outro objetivo específico, acompanhar um dia de trabalho desses participantes e documentar em fotos, vídeo e som, com o mesmo objetivo de fazer um documento que possa depois, se forem indivíduos que não participam do mesmo grupo, isso tudo tem que ser avaliado, possa-se fazer os links, as costuras memoriais, as costuras da própria cultura que está presente nesse trabalho dos empreendedores afrodescendentes. Seguindo nos objetivos específicos, buscaremos analisar redes sociais dos participantes da pesquisa e sua relação com os clientes, especialmente no tocante a aspectos da relação com os clientes e possíveis identidades culturais, memoriais e étnicas envolvidas. Então, o que já vimos acompanhando, o ambiente das redes sociais da internet, eles são ambientes de negócios também. Então, já prospectamos, né, essa relação do empreendedor com o cliente através de Instagram, Facebook, especialmente. Então, vamos buscar identificar a partir da leitura de comentários, de análise de imagens, essa relação cultural do cliente do produto etnicamente afrodescendente com os empreendedores, se essa relação é meramente comercial, se é uma relação também que se estabelece no campo da memória, pelas identidades comuns, né, pelas necessidades, pelas esperas, pelos esquecimentos, enfim, usaremos também a rede social como espaço de pesquisa. Outro objetivo é analisar as imagens das redes sociais relacionadas aos empreendedores e a relação com os critérios culturais, memoriais e étnicos afrodescendentes. Já falamos isso.
Os tipos, como que se caracterizam esses objetivos? Eles são então teórico-conceitual, então precisamos emergir, né, submergir dentro, né, dos conceitos da memória, da cultura, da etnicidade, do campo da economia, do campo do empreendedorismo criativo, no campo da moda, né, que é o campo de estudo. Promover a discussão dos resultados, e os resultados se caracterizam, e o método empírico. Sobre os participantes, estabelecemos nesse momento os critérios de inclusão e de exclusão. O critério de inclusão, já manifestado, mas aqui fica bem registrado, é ser afrodescendente, isso é mediante autodeclaração, produzir pessoalmente produtos étnicos afros ou afro-brasileiros e sendo do campo da indústria criativa da moda. Então isso envolve roupas, envolve artesanato, envolve adereços, né, enfeites, enfim, serão os critérios de inclusão. E o critério de exclusão, os critérios de exclusão, é ser mero representante ou comerciante desses produtos, mesmo sendo de origem afrodescendente, autodeclarado, mas não produzir esses produtos. Então, o critério de exclusão é só ser comerciante desses produtos, mas não elaborá-los, fabricá-los, fazer o design dos mesmos, enfim. Então, esses participantes, como eu já disse antes, terão que ser definidos, se será uma participante, no caso a Mara e as bonecas de pano, com quem já temos bastante proximidade, já fizemos entrevista de campo, estamos trabalhando em contato quase que diário, ou diversos participantes, aí tem que delimitar o número de participantes do estudo. Quanto à metodologia, faremos uma revisão bibliográfica dos conceitos axiais que preliminarmente estabelecemos como a questão da cultura, memória cultural e transmissão, etnicidade, indústria criativa da moda, deixar muito claro o campo, né, da indústria criativa da moda, é fundamental para o estudo, a ergologia, a memória social, memória coletiva em especial. Então vamos buscar, ainda estamos nos aprofundando nesse estudo, ainda confundo um pouco história oral, história de vida de trabalho. Eu acho que história oral é o principal e outros são relacionados à questão da história oral, mas com enfoque da história de vida de trabalho também. Não único e não de maior intensidade, mas isso vai ser especialmente considerado no estudo pelo que já explicamos anteriormente. Então, é um método empírico com uso de imagens fotográficas e cinematográficas, uso de fotografias das atividades de trabalho, entrevistas com gravação em vídeo, com o aporte observacional da ergologia. Então, em nenhum momento vamos deixar de transcrever as entrevistas, como é tradicionalmente previsto no estudo da história oral, a partir de entrevistas abertas e tal. Mas vamos usar a tecnologia para qualificar esse registro e fazer análises também, não só dos termos falados, que às vezes o texto escrito não traz a ênfase com o que foi dito no momento. E um método descritivo. E por fim, assim, sem aprofundar muito, porque ainda estamos tateando bastante em relação a isso, que é a revisão de literatura, por onde passaremos o estudo. Então, envolve a questão da memória social, coletiva, obviamente, o Halbwachs, o Kandô, né, memória e identidade, a questão da memória de transmissão, a memória cultural. Então, já começamos a acessar algumas leituras indicadas pela professora Zilá. Esperamos ter mais contato com ela para melhor elaboração e direcionamento desse estudo. A questão da etnicidade também é outro conceito presente, e no caso as questões étnicas, as questões que envolvem um texto que eu li, um artigo da Universidade de Coimbra sobre memórias esbranquiçadas, quando é destacado que, mesmo tendo sido Portugal o maior traficante de negros que foram escravizados em toda a América e na Europa, não há
aporte cultural de museus que retratem essa memória. Então vamos aprofundar isso também, foi uma indicação da professora Cleusa, e vamos buscar também aprofundar a questão da etnicidade, a questão do modelo branco europeu como modelo de referência na nossa cultura, e aí, no caso, esses empreendedores afrodescendentes de produtos étnicos africanos ou afrodescendentes fazem uma oposição contra-hegemônica a essas referências. Certamente a indústria criativa da moda é o campo de estudo, deixando isso bem claro, e é fundamental para o estudo, porque esses empreendedores estão relacionados realmente no campo da indústria criativa da moda. Então vamos aprofundar essas definições. A questão do empreendedorismo individual, os grupos de empreendedores, não sei ainda se tem cooperativas ou apenas são grupos culturais que se ajudam mutuamente, produzindo feiras de exposição. Agora mesmo em novembro, por conta da Semana da Consciência Negra, haverá uma exposição com mais de 60 expositores afrodescendentes, junto à Secretaria de Educação do Estado, ali perto do Centro Administrativo, onde eu vou visitar, talvez mais de uma vez para fazer contatos, talvez com futuros participantes para entrevistas. O trabalho e como já falamos, esse empreendedor trabalhador. Nesse tocante, então, o trabalho, a centralidade do trabalho e a atividade dessas pessoas como trabalhadores, como transformadores de produtos, geradores de riqueza, né, distribuidores de renda, porque acessam tecidos, peças no comércio e produzem, vendem. Vamos olhar esse trabalho com o aporte técnico da ergologia, que é um método aberto a outras disciplinas. Então entendemos que preliminarmente que o estudo da memória pode, mesmo estando dentro do campo das ciências sociais, como já está isso reconhecido pela ergologia, a questão da memória pode dar um aporte ainda de maior qualificação da ergologia, já que ela está aberta a isso. Então, esse é o principal elo que firmamos nesse sentido para trazer a ergologia como essa ferramenta técnica de qualificação da metodologia principal, que envolve a história oral, história de vida e direcionando sempre também a história de vida de trabalho. E também temos curiosidade, provavelmente esteja presente também, os aspectos da narrativa em Walter Benjamin, né, que já acessamos artigos e estudos junto à URGS, né, e outras universidades no campo da ergologia, que olham, né, as narrativas, esse aprendizado, como que esses empreendedores aprenderam esses ofícios. Isso foi transmitido de outros, né? Isso tem um link familiar, eles aprenderam em alguma escola, como uma escola formal, ou isso também vem por conta dos ensinamentos ancestrais, coisas desse tipo. Vamos investigar isso. Então, a revisão de literatura é isso, e tudo aquilo que os professores nessa exposição na qualificação, eu espero que possam me trazer para que a gente vá cada vez mais deixando o foco bem definido e qualificar esse projeto que terá que ser defendido ainda no primeiro semestre de 2018. Esperamos fazê-lo com bastante qualidade, com a ajuda de todos, inclusive dos colegas. Então agradeço a acolhida, né, dessa apresentação e realmente também fico penalizado de não estar presente, mas foi a forma que eu encontrei de estar presente, foi gravando essa apresentação. Muito obrigado e sucesso para os demais.